Boa tarde, doutor Roberto. Vamos começar a coluna eletrônica desta quinta, falando do seu artigo de hoje no Jornal Correio da Paraíba, na edição impressa, na edição online, Desserviço. É o título da coluna, do seu artigo. E o senhor fala logo de cara de que está indignado com uma campanha fratricida, né, de negativismo sobre os números, sobre os rumos do país. Boa tarde a todos. Eu sou um indignado, mas sou um indignado sereno. Eu não busco vender minhas ideias ou transmitir o que penso de uma forma que eu transpareça a minha indignação. Acho que, na verdade, você tem que construir suas ideias baseado no bom senso, no diálogo, no respeito ao heterogêneo, respeito a opiniões divergentes, mas eu não posso fugir das constatações. Eu não posso fugir do que, na verdade, ocorre com o Brasil de hoje, que é um grupo político que foi desalojado do poder e que não aceita essa perda de poder e tenta destruir o país de todas as formas, todos os momentos, todos os dias. Hoje pela manhã eu vinha no carro assistindo a rádio e um comentário a respeito de que tinha sido feito um levantamento de que neste governo, no último ano, tinham havido tantos mil voos utilizando os aviões da FAB e que era um absurdo e tal. Tudo isso em função de tentar minimizar a providência correta, que foi realmente um servidor público federal utilizou-se de um avião e fez para supostamente participar de uma reunião fora do país, utilizado o equipamento da aeronáutica, de um avião da FAB. Porém, ele foi demitido. Isso não é falado, isso não é comentado. Se o erro praticado por alguém é cometido e que o remédio, a demissão é imediata, isso não é comentado. O que é comentado para empanar esta providência de gestor é semear o mal, é semear na cabeça da população de que houveram tantos voos e que esses voos vão ser... Só que não se fala corretamente de que supostamente esses voos eram voos normais. E se nós fizermos o levantamento de anos anteriores, vamos verificar que está bem abaixo da média. Mas não, o espírito é destrutivo. E há uma previsão legal, inclusive, de que determinadas autoridades têm direito a esses voos em aviões da FAB, né? Há de se entender, nós que somos o cidadão civil comum, eu nunca utilizei de avião próprio nem de terceiros para gerir minhas atividades, comparecer aos eventos que eu preciso comparecer. E, na verdade, eu sou vítima da malha viária, aeroviária brasileira, principalmente na Paraíba ou nos estados menores. Mas ontem eu tive que retornar de Brasília e retornei num voo que saía de Brasília às 2h40 da tarde. Eu perdi a tarde. Esse voo saísse às 18 horas, eu estaria de volta na Paraíba, ainda no horário conveniente, e teria ganho toda a tarde em Brasília. Mas eu tive que me submeter à malha aeroviária vigente, atual. Um ministro, automaticamente, para ele ter a suposta onipresença nacional, e nós estamos vivendo num país continental, as distâncias de João Pessoa a Manaus, ou de Manaus a São Paulo, de Salvador a Porto Alegre, qualquer dessas distâncias, se estivéssemos na Europa, seriam quase transcontinentais, internacionais sem dúvida. As distâncias brasileiras exigem o transporte aéreo. Então, a lei prevê e eles, na verdade, se utilizam deste instrumento de trabalho. Vamos voltar um pouquinho ao tema principal do seu artigo de hoje, que é intitulado Desserviço. Existem números que podem comprovar exatamente essa retomada de alguns pontos positivos do Brasil? Olha, eu comentei no nosso trabalho, no nosso artigo, um fato que talvez não seja do
conhecimento de todos vocês que estão nos assistindo. O Brasil hoje é uma potência mundial a nível de petróleo, a nível da produção de petróleo. Que referência nós podemos fazer comparativos? A vida toda, acho que desde que de menina eu ouço falar de que um sheik do Kuwait, ou a família que é real do Kuwait, é uma família privilegiada, porque o país Kuwait é símbolo mundial da produção e das reservas de petróleo. E poucos sabem que o Kuwait está em 9º lugar e o Brasil está encostado nele em 10º lugar no mundo, a apenas 0,27 mil barris por dia. Poucos sabem, por exemplo, que nós, em 2019, que foi o último ano, fechamos a produção de petróleo brasileira com mais de 1 bilhão de litros, bilhão de barris de petróleo. 1 bilhão, mais de 1 bilhão. Então, entramos no grupo dos bilionários de produção do petróleo. E é um grupo seleto. E petróleo é símbolo de riqueza. É uma característica de que os países que são os maiores produtores de petróleo, eles são países que são beneficiados por essa riqueza. Mas você não assiste a falar da grande imprensa, que eu tenho dúvidas no tocante a esse nome grande imprensa, fazer esta apologia, não do governo atual, mas do Brasil atual. Eu acho que há uma confusão muito grande nessa queda de braço brasileira, é uma guerra fratricida brasileira, de fazer com que os esquerdopatas, que eu adoro chamar, construam a cada dia um muro de proteção para encobrir o bom Brasil que nós estamos começando a viver. As expectativas econômicas que o Brasil visualiza para 2020, que estamos já na transição entre janeiro e fevereiro. Eu acho que todos os levantamentos mostram que a expectativa, por exemplo, da classe empresarial brasileira, que é muito importante e reflete na expectativa da classe empresarial mundial, olhando o Brasil com expectativas positivas. Mas você não assiste às grandes manchetes. As grandes manchetes são sempre negativas. Se tiver um fato agora que é essa gripe asiática chinesa, coronavírus. Se você verificar, tudo agora só se fala do que vai abalar a economia, o que vai permitir, vai mexer com a economia global. Não é no sentido de pena, lamento, porque pessoas humanas serão atingidas, não. É no sentido de fomentar a descrença na economia. É de fomentar, quando uma coisa foge de pauta porque deixou de ser moda, briga, por exemplo, que havia entre Estados Unidos e China, que atualmente está acordada, mas aquilo, durante meses, nós assistimos os reflexos que aquilo teriam sobre a economia brasileira, e que a economia brasileira não cresceria, e que o Brasil não iria acontecer, de que é o negativismo permanente e a destruição das boas imagens. Ok, a gente vai retomar esse papo daqui a pouquinho no segundo bloco. A nova pesquisa de rádio revelou o que todo mundo já sabia. 98 FM é de novo a rádio mais ouvida. São 8 anos no primeiro lugar geral. Resultado de uma combinação perfeita de jornalismo de credibilidade, músicas de qualidade, promoções exclusivas e a melhor equipe do rádio paraibano para levar até você uma programação em sintonia com seu gosto. 98 FM Correio, 8 anos em primeiro lugar. A gente está recebendo aqui, como todas as quintas-feiras, o empresário Roberto Cavalcante com sua coluna eletrônica. A gente estava falando do seu artigo no primeiro bloco, doutor Roberto, e no seu artigo também o senhor levanta outro aspecto. Nomeações que são feitas pelo atual presidente, pelo atual governo, são contestadas de uma forma ou de outra, independente de quem seja a figura a ser nomeada. Na verdade, eu procuro
mais uma vez, tentar ser o mais sereno possível, é que o trabalho que existe é de desmontar o Brasil, é de desmontar. Se você tem uma nomeação triste dos próximos momentos, dias da ex-namoradinha do Brasil, a Regina Duarte, que agora vai ser a odiadazinha do Brasil por essas pessoas que tentam desconstruir o Brasil. Não é levado em conta nada. Nós temos agora mesmo, minutos atrás, comentávamos aqui sobre a nomeação do irmão de Helena Guimarães, Leonardo, que é um profissional fantástico e que vai presidir o INSS. Eu não vejo, até na própria Paraíba, a alavancagem desta nomeação, a importância dessa nomeação, por ser uma pessoa que nacionalmente é reconhecida como pessoa de um grande talento, de uma grande capacidade. Mas não, como vai trabalhar num governo que é um governo que está no foco e que é buscado ter a destruição desse governo, nada de bom é levantado. É importante que a população que nos assiste entenda que a desconstrução brasileira, o clima de pessimismo que tentam vender ao país, esse é um clima inteiramente nefasto, que fará com que eventualmente o Brasil não cresça na proporção que nós merecemos. E quem será a vítima? Seremos todos nós. Vamos dizer, nós que vivemos do Brasil, nós que vivemos no Brasil, precisamos de um país pujante, de um país que ocupe na economia mundial o espaço que merece. Você só percebe a potencialidade brasileira quando você viaja, mas anos se passam e você assiste o Brasil da mesma forma. Por quê? Porque é o trabalho permanente da destruição de valores, a destruição das nossas próprias potencialidades. E vale a gente ressaltar aqui que o Leonardo Rolim é concursado desde 1999, atua no Serviço Federal, tem um extenso currículo dentro da área de administração pública, reconhecidamente um técnico disputado não só pelas estatais como pelas empresas privadas, radicado em Brasília. É irmão de Helena e de Lúcia Rolim, né? E o governo resgata esse técnico dos seus quadros para o INSS, que é uma pasta importantíssima. Dentro... É difícil, né? Uma parte, nós comentamos há pouco tempo atrás, que das dificuldades que ele terá. Mas qualquer outro teria a mesma dificuldade. Mas pelo menos nós tendo a certeza de que este governo está indicando para os cargos pessoas com extrema competência. E nesse caso do irmão de Helena, o meu grande lamento é não estar com Helena ao nosso lado. Exatamente. Aqui para brindarmos. Ela certamente estaria muito alegre de assistir o reconhecimento do trabalho do seu irmão. Ela sempre foi muito vaidosa da competência do seu irmão, e eu acho que todas as boas notícias que chegam, nós internamente aqui no sistema e pessoalmente, eu, Roberto, eu lamento não ter aqui a cumplicidade nesse brinde com a nossa querida e inesquecível Helena Guimarães. E eu me lembro até, doutor Roberto, me permita, de uma passagem aqui com Helena, comentando com ela, porque Michel Temer, que foi o governo transitório, né, antes do Jair Bolsonaro, chegou a cogitar o nome de Leonardo para assumir uma pasta, né, no governo dele, mas houve uma gestão política que barrou essa nomeação. Os governos anteriores, eles tinham fundamentalmente na negociação política, não estou descendo ao mérito se é certo ou errado, mas a base das indicações era política. No governo atual, a base é a meritocracia, a base é a potencialidade. Então, nós temos vários ministros que, quando se apresentam ao mundo, são aplaudidos de pé. Então, este é um Brasil novo, este é um Brasil que nós temos que acreditar nele, e eu dentro da minha proposta e do que escrevi no Correio da Paraíba no dia de hoje, foi no sentido de que eu vou tentar minimizar o desserviço que é prestado por muitos que atuam contra o Brasil. Eu vou tentar proporcionar, com as forças que o sistema Correio possa ter, com as forças que a minha credibilidade possa transmitir,
a fé, a esperança, a confiança que isso é um grande país. Resgatar temas positivos. Positivo, nós vamos mostrar o positivo, é encoberto. Se nós pegarmos os grandes jornais do país hoje, em termos de tiragem, não sei se em qualidade os são, mas em termos de tiragem nós verificamos que as notícias são todas boas, são todas escondidas, elas constam, mas contam no rodapé, no minimizado, quando na verdade as grandes manchetes intencionalmente são manchetes negativas, propositadamente negativas, para fazer com que você, população brasileira, ache que nós estamos numa circunstância ruim, quando na verdade, a verdade não é essa. Nós estamos num país em plena recuperação. Ok, a gente vai fazer mais uma pausa aqui na coluna, daqui a pouco a gente retoma. A gente confere os destaques da edição de hoje do Jornal Correio da Paraíba. INSS tem 1,3 milhão, 1.300.000 benefícios em atraso. A gente já falou, inclusive, aqui na coluna eletrônica com o Dr. Roberto Cavalcante, sempre às quintas-feiras, da nomeação do paraibano Leonardo Rolim, que é lá de Cajazeiras, irmão de Helena Guimarães, para presidir o INSS. E a avaliação do Dr. Roberto aqui, ele já falou disso, inclusive, é de que esse aí não é problema, que ele é um craque, vai dar uma solução. É isso mesmo, doutor Roberto? Tô certo? Nenhum outro no Brasil teria a competência dele. Pronto, tá definido. Nós temos a vaidade de tê-lo como paraibano. A gente já está definido sobre isso, então. E olha só, a gente já comentou aqui, semana passada, ou a retrasada, com o empresário Roberto Cavalcante, na sua coluna, a questão da BR-230, no trecho entre João Pessoa e Cabedelo, a terceira faixa, que é chamada de triplicação, que estava emperrada por falta de verba, questões de repasse, burocracia, muita burocracia, mas parece que a bancada do paraibana no Congresso ouviu aqui os comentários, as críticas do empresário Roberto Cavalcante e decidiu agir. Quarta-feira, 10 horas da manhã, na próxima quarta, o coordenador da bancada, o deputado federal Efraim Filho, já avisou que vai ter uma reunião com o DENIT, o general Santos do DENIT, que preside o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, e depois, logo em seguida, com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Finalmente, a gente espera que essa solução saia, né, doutor Roberto? Eu assisto com muita alegria e com muita humildade. Eu acho que não... Foi o clamor de toda a população. O meu grito foi um grito de alerta a mais. Mas, na verdade, a bancada deve ter entendido que é um assunto que atinge a Paraíba fundamentalmente, atinge a sua capital, que usa a BR-230 como instrumento de transporte viário mais importante que nós temos na nossa capital. É uma avenida, né? É uma rua. Uma rua. É. E a gente precisa, porque a gente fala tanto de mobilidade urbana, e essa mobilidade urbana se completa no momento que permite, né, um tráfego normalizado, principalmente numa região metropolitana como é João Pessoa, que está chegando aí, beirando. A região metropolitana já passou disso, mas João Pessoa está beirando 1 milhão de habitantes. Não é fácil. Até a responsabilidade que nós vamos ter na escolha do seu prefeito, que nos piscar de olhos vai chegar a data da eleição. Estamos num ano eleitoral. Eu acho que nós paraibanos e as pessoas que moram na região metropolitana de João Pessoa, nos municípios que nos cercam, nós temos que nos espelharmos em algumas experiências satélites que foram mal sucedidas para que a população na verdade, seja rigorosíssima no tocante à escolha dos seus candidatos e especificamente, pontualmente, no tocante às eleições de João Pessoa, nós também tenhamos qualitativamente bons candidatos e que a população de João Pessoa
saiba eleger a pessoa certa, porque não será cada vez mais fácil, não será para amadores tomar conta de uma cidade de 1 milhão de habitantes. E é preciso também, como o senhor já ressaltou aqui, não é só João Pessoa, né? Tem toda a região metropolitana. Tivemos algumas experiências desagradáveis na atual gestão, inclusive, de algumas cidades. E é preciso um cuidado, um zelo do eleitor na escolha dos seus representantes. Isso. E o insucesso de uma gestão nas cidades que são satélites, estão absolutamente coligadas a João Pessoa, influenciam no resultado da evolução, do progresso, do funcionamento, da logística da cidade de João Pessoa. Nós temos tudo, né? Um porto que não é em João Pessoa, que é em Cabedelo. Nós temos um aeroporto, que é uma briga aí se é Santa Rita ou se é Bahia, não é João Pessoa. Nós temos parte do distrito industrial nosso que está em Alhandra, Conde e tal. Então, nós precisamos entender, o paraibano precisa entender que isso é um conjunto populacional, são municípios que estão agregados e cada vez se torna mais importante o conceito e a harmonia entre estes prefeitos para que a região metropolitana nossa tenha uma boa gestão. Bom, deixa pra gente encerrar aqui, eu vou fazer uma pergunta que estava fora do script, mais ou menos, porque o senhor sempre nos domingos escreve sobre um tema mais leve, mais sutil. No domingo passado o senhor escreveu sobre morte, é isso mesmo? Na verdade a morte olhando pelo lado da vida, olhando que na verdade a morte para mim, a saudade é daquilo que você não fez, para que haja uma reflexão de todos, para que nós possamos, dentro desse mundo materialista, desse mundo extremamente pragmático, e nós não temos tempo mais para nada. Antigamente eu almoçava em casa, já não almoço mais. A vida você não tem tempo para dar aos seus filhos, seus netos, seus amigos. Você abra um pouco mais de espaço para que quando você perde alguns deles, você não fique ressentido com você próprio, você não fique com remorso de não ter dado a eles mais espaço. O tempo que não foi aproveitado. O tempo que não foi aproveitado. Então, eu acho que a população, dentro dessa evolução, e eu sou fruto dessa evolução, nos últimos 70 anos você assistiu às maiores mudanças da humanidade. Nestas mudanças, você se beneficiou demais com algumas coisas, mas você talvez tenha sido ceifado do seu coração, da sua mente, aquele espaço maior de fraternidade, de convivência familiar. Muitos dos desmandos que acontecem no mundo, as drogas, o não conceito de religião, os conflitos que acontecem até dentro das famílias, é fruto desse distanciamento. Meu apelo é que nós possamos ser visualizando a morte, e você lamentavelmente só se apercebe de determinados fatos quando você está convivendo com o destino de todos nós, que é a morte. Verdade. E por uma infeliz coincidência, logo depois, no domingo à noite, houve a notícia do falecimento de Júlio Paulo Neto, ex-desembargador. Meu querido amigo Julinho, justo no domingo, ele faleceu no domingo à noite, e nosso artigo estava publicado no jornal Correio de domingo. Ok, doutor Roberto Cavalcante, obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado eu. Quinta-feira, viu? Quinta-feira de novo. Tamo juntos. Pesquisa de audiência em rádio confirma. Dobradinha no rádio em nossa cidade. 98 FM Correio, primeiro lugar geral há 9 anos. E a segunda colocada é a Mix FM. As rádios do Sistema Correio são as preferidas do público. Obrigado aos milhares de ouvintes pessoenses que nos consagraram entre as 2 melhores posições do rádio da nossa capital. 98 FM Correio e a Mix FM. Essas rádios são as mais queridas de João Pessoa. 98 FM Correio, há 9 anos em primeiro lugar. E Mix FM, segunda colocada. Em 2020, vem muito mais por aí.